Uma misteriosa mulher vem a bordo da Enterprise para roubar o cérebro de Spock, obrigando o Capitão Kirk a vasculhar a galáxia para salvar seu amigo, em Spock's Brain, episódio da terceira temporada de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bem, aposto que você estava esperando ansiosamente por isso, o episódio mais vilanizado e ridicularizado de toda a série Jornada nas Estrelas, Spock's Brain, o cérebro de Spock, um episódio que realmente é memorável, ainda que não pelos motivos que os seus produtores gostariam que nós nos lembrássemos dele. Bom, vamos começar analisando essa história, lembrando que, por incrível que pareça, a proposta do episódio originalmente era séria, era um tema sério. No final de 1967, ocorreram os primeiros transplantes de coração, e era um tema que Star Trek poderia comentar, poderia se inspirar, e foi daí justamente que nasceu a ideia para Spock's Brain. Afinal de contas, que transplante seria mais radical para uma série futurista do que um transplante de cérebro? Pois é, um tema meio Frankenstein, mas a inspiração foi essa, baseada aí na ciência de verdade, tentar explorar um pouquinho isso. E quem se propôs a escrever essa história foi Gene L. Coon. Pois é, o produtor que talvez tenha a maior identificação com o tom da série clássica, que começou a trabalhar como produtor da série em meados da primeira temporada, e depois na segunda temporada realmente deixou sua marca antes de deixar o programa por uma pequena rusga ali com o Gene Roddenberry sobre o tom, né? Ele gostava mais de humor, Gene Roddenberry queria uma coisa mais séria, mas ele se comprometeu aí na terceira temporada a escrever vários episódios. Já havia escrito Spectre of the Gun, que foi o primeiro a ser produzido para o terceiro ano, e voltaria para esse episódio com o seu pseudônimo Lee Cronin, lembrando que ele tinha um contrato de exclusividade com a Universal e estava escrevendo para Star Trek realmente na base da camaradagem ali, não podia aparecer o nome dele de jeito nenhum. A NBC, a produção, todo mundo escondia o fato de que Lee Cronin era Gene L. Coon, e era de fato, e ele tentando fazer um roteiro sério. Você pode não acreditar, mas a proposta original dele era fazer desse um roteiro sério, sisudo, não era para ser uma zoeira completa. E se você analisar os temas em si do episódio, você vai ver que ele tem temas bastante interessantes, né? A ideia de analisar o cérebro como se fosse uma máquina, como se fosse um computador sofisticado, pensar na questão da interface cérebro-computador, né? Como você usar um computador em concerto com o cérebro para que os dois possam funcionar em harmonia. É uma coisa que se discute muito hoje na neurociência, né? A capacidade de você colocar eletrodos no cérebro e plugar o seu cérebro num computador. Isso de certa maneira aparece nesse episódio. E também a ideia de pegar uma civilização que radicaliza ali na separação entre homens e mulheres e realmente cria duas sociedades separadas. É um episódio que vem antes, por exemplo, do best-seller Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, né? Que discute um pouco essa coisa da psicologia masculina e feminina, quais são as diferenças, quais são as semelhanças. Esse é um episódio que, de certa maneira, antecipa essa discussão à moda de Jornada nas Estrelas, sempre exagerando, com um pouco de caricatura, mas faz aí esse trabalho. Então, se você for olhar, até que os temas eram razoáveis. Por que deu tão errado? Bom, algumas coisas contribuíram para isso. Primeiro, o fato de que um episódio focado no cérebro de Spock teria de ter o Spock como personagem, né? Ficou muito claro desde o início que se simplesmente roubassem o cérebro do Spock e o Spock ficasse de fora da história, Leonard Nimoy, que era um dos astros do programa, não ia ficar nada feliz. Então escreveram a história de forma que, mesmo com o seu cérebro roubado, Spock tivesse uma função na trama. Né? Isso com resultados absolutamente trágicos, porque dessa ideia vem o lance do controle remoto para controlar um corpo descerebrado do Spock, vem a ideia do Spock conseguir vocalizar através do comunicador, né? Produzir a sua voz pelo comunicador, mesmo estando com o cérebro lá dentro da máquina, e talvez a coisa mais dramática de todas, que foi uma sugestão, acredite se quiser, do Bob Justman, a ideia de que o Spock, ao final do episódio, lá no momento da cirurgia, ele mesmo ajudasse o McCoy a conseguir concluir a reimplantação do cérebro no seu crânio.
É absolutamente assustador que tudo isso tenha acontecido e tem todas as trocas de memorando. Eles realmente estavam falando a sério nesse episódio, não foi uma tentativa de humor involuntário. Eu durante algum tempo realmente acreditei que o Gene Hackman só podia estar de zoeira, porque não é possível, mas não, era sério. E o roteiro saiu tão ruim quanto saiu porque o Gene Hackman estava numa correria danada. Ele já tinha que voltar lá para o trabalho dele na Universal. Ele estava fazendo uma outra série lá e precisava escrever para eles, então estava madrugando para escrever para Star Trek e não tinha mais tempo, então não tinha como ir aprimorando o roteiro da forma que normalmente ele fazia. Roddenberry, àquela altura, também já estava afastado das reescritas, né? E cabia ao Fred Freiberger e ao Arthur Singer darem os toques finais num roteiro que o Gene Hackman, mesmo solicitado a fazer reescritas, ele basicamente mandava a mesma versão, assim, mudava uma palavra ou outra, porque não estava com tempo mesmo para dar toda aquela atenção que o roteiro merecia. O Gene Hackman era conhecido por ser um roteirista muito rápido, mas mesmo a maior das velocidades tem limite, e aí nós encontramos o limite nesse episódio, que foi cair na mão dos novos produtores, né, do Freiberger e do Singer, e eles falaram, bom, se isso aqui veio de um showrunner anterior, eles sabem o que eles estão fazendo, né? Então esse parece ser um episódio na linha do que se espera da série. E aí o episódio foi para a produção desse jeito aí e produziu a tragédia que nós todos conhecemos. É interessante notar que na história original tinha algumas diferenças. Então, por exemplo, o cérebro era roubado enquanto Kirk, Spock e McCoy estavam fazendo uma expedição a um asteroide. Isso foi modificado até para reduzir custos, então ele já é roubado na ponte da Enterprise. Não havia o professor, né, aquela máquina que dá o conhecimento temporariamente ao McCoy para ele fazer a cirurgia. Ele se vira sem isso. E também nós tínhamos um outro mecanismo que as mulheres usavam para controlar seus prisioneiros, que era um colar de obediência. E aí lembraram que já havia sido usado a mesma coisa em The Gamesters of Triskelion, e aí mudaram para um cinto, só para não ser igual, mas o conceito é o mesmo, e as atuações exageradas são as mesmas, enfim, tudo no mesmo tom, com a diferença de que com um roteiro muito mais, emburrecido, né, do que costumavam ser os roteiros da segunda e da primeira temporadas. Esse realmente é um roteiro muito simplório, muito mal escrito mesmo. Você vê os diálogos e os atores tentando vender aquilo com seriedade. É realmente algo que cria um contraste. É impossível não rir desse episódio. Assim, é inevitável, mesmo você sendo um fã, mesmo você levando Star Trek muito a sério, é impossível não rir. Tem cenas que são realmente involuntariamente impagáveis. E talvez até por isso eu não considere esse o pior episódio da série. Realmente não considero, porque apesar dele ser trágico do ponto de vista de um episódio de ficção científica séria, ele acaba sendo muito engraçado. Então ele me diverte. É uma coisa que eu consigo assistir e, sabendo da tragédia que dou umas risadas, né? Então não me incomoda tanto como, por exemplo, And the Children Shall Lead, que a gente já revisitou aqui e é realmente uma tragédia, ou The Alternative Factor da primeira temporada. Esse é um episódio que eu consigo assistir numa boa e me divirto com ele, sabendo do drama, sabendo das limitações. E tecnicamente, né, do ponto de vista de valores de produção, ele é muito bom. Ele tem a direção do Mark Daniels, que talvez não, com certeza é o diretor mais influente aí da série desde a primeira temporada, vinha contribuindo com regularidade, e ele faz esse episódio e mais uma vez contribui com seu talento de uma forma marcante, não só conseguindo executar nos 6 dias programados para as filmagens, como executar até um pouco antes, né? Terminar um pouco antes dos 6 dias, porque ele queria fazer aquela tomada, e é uma tomada realmente marcante. Ele fez um esforço que valeu a pena, em que o Kirk passa à frente da tela, tem aquela na ponte de comando, tem aquele gráfico dos planetas e o Kirk passa à frente da tela várias vezes. Aquilo é uma coisa feita no estúdio mesmo, né? A tela não é substituída depois
com fundo azul, é uma retroprojeção, ou seja, tem um projetor atrás da tela que está projetando aquelas imagens, e aí é gravado. E ele propôs fazer isso, e os caras falaram, não, tudo bem, se você conseguir entregar o episódio no prazo, chegando no último dia, a gente grava essas tomadas. Vamos gravar de uma forma mais convencional aqui, e se a gente conseguir chegar lá, aí você grava do jeito que você quer. E assim foi feito. No 6º dia de filmagem, ele conseguiu achar um tempinho lá ainda para filmar essas cenas, e realmente são cenas marcantes do ponto de vista técnico, apuro visual, são muito bacanas e agregam ao episódio. Eu gostaria que tivesse sido feitas mais vezes, né? Porque realmente são legais, dão aquele senso de realidade ali para ponte de comando e para ação ali, que normalmente a gente não vê quando a gente tem simplesmente uma tomada dos atores, aí aquela tomada da tela vazia, uma tomada dos atores e a tela. Então desse jeito a coisa fica mais viva, mais realista, e é uma contribuição do Mark Daniels. Infelizmente, seria a última contribuição do Mark Daniels para a série clássica. Ele ficou realmente muito irritado, primeiro com os cortes orçamentários que estavam sacrificando a qualidade da série, e também ficou muito bodeado com os rumos criativos da série sob o comando do Freiberger. Ele sentia que não havia o mesmo diálogo com os produtores e o diretor. O diretor estava lá só para filmar mesmo e não tinha muita contribuição criativa. Ele ficou realmente bodeado e se recusou a possibilidade de dirigir outros episódios. Acabou que esse foi o último episódio que ele dirigiu para a série clássica. E, curiosamente, o episódio escolhido pela NBC para estrear a 3ª temporada. Ele foi o 6º a ser filmado, mas o primeiro a ser exibido, o que deve ter sido um choque enorme para os fãs, né? Depois de fazer aquela campanha de cartas, conseguir trazer a série de volta e de repente ter um roteiro tão tosco, tão aquém do que Star Trek costumava ser, logo na estreia, certamente foi um choque. Mas para a NBC tinha aquela ideia do apelo, né, de falar de transplantes, que era um tema quente na época, e também para estrear na sexta-feira às 10 da noite tinha um belo desfile de pernas femininas aí, né? As mocinhas do planeta, a Marge Ducey, que faz a Cara, e a Sheila Layton, que faz a Luma, as duas principais aí do planeta. Claro que nas roupas sempre sumárias de Bill Tais, o figurinista, chamam a atenção, e para apelar para o público da sexta às 10 da noite, a NBC achou que a combinação do tema e dos figurinos aí, do elenco feminino, iam ajudar a elevar a audiência da série, e por isso basicamente o episódio foi escolhido. É um episódio que é involuntariamente engraçado, eu me divirto com ele, mas ninguém é capaz de dizer que foi uma empreitada bem sucedida numa tentativa de construir ficção científica com Jornada nas Estrelas.